Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma terça-feira e essa é a nossa live de número 5. Bem-vindo a todas as terças-feiras onde eu estou por aqui para falar um pouquinho sobre cabelos. E hoje com um tema bastante interessante. Como você identificar que você tem um problema na hora de escovar um cabelo? Como você identificar que você está com problema? Como identificar que você não está dando conta? É bastante interessante essa parte porque muitas vezes nós ficamos nos perguntando por que eu não consigo fazer tal cabelo? Por que eu não consigo entregar tal trabalho com excelência? Por que eu não gosto do meu trabalho, mas nós não conseguimos assumir ou identificar que existe algum problema e que esse problema está em nós? Que nós precisamos ter a consciência de entender que se você não está gostando do seu trabalho, se está acontecendo alguma coisa ali que você não gosta, é porque o problema ele está em você. E muitas vezes o que costuma acontecer é então jogar a culpa em um produto, jogar a culpa num equipamento, inventar as famosas desculpas. E eu não te condeno, porque eu já passei por isso. Porque muitas vezes eu usei desculpas esfarrapadas ao meu cliente, eu usei desculpas até para mim mesma, porque eu não conseguia escovar corretamente um cabelo, eu não conseguia entregar um trabalho bom, eu não conseguia entregar nem um trabalho bom, que dirá um trabalho de excelência. Eu não conseguia realizar o desejo do meu cliente. E muitas vezes eu me deparei com a situação de precisar inventar alguma desculpa para o meu cliente. Eu anotei aqui algumas frases que eu costumo ouvir, que são as desculpas que mais acontece quando nós temos um problema e nós ainda não assumimos que estamos com aquele problema. São essas as frases que costumam soar aos nossos ouvidos de nós mesmas. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar. Todas as terças-feiras por aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento para você que quer entrar para esta área. Todas as terças-feiras, quando eu estou por aqui, eu deixo bem claro que todos os assuntos falados aqui, eles são relacionados para quem quer entrar para o mundo da beleza, para quem quer ser uma cabeleireira, quer ser um cabeleireiro, para quem quer transbordar neste mundo, entregando saúde e beleza para o seu cliente. Às vezes, uma pessoa, ela como cliente, ela quer assistir essa live, então não é para essa pessoa, e sim para quem quer desenvolver a habilidade, o conhecimento de fazer cabelo, entregando saúde e beleza, ser um especialista em cabelos. E falo muito para o escovista, para você que quer aprender a escovar muito bem um cabelo, para você que quer saber realmente fazer uma escova de excelência no seu cliente, porque durante toda a caminhada da minha vida nesta profissão, eu entendi que quando uma pessoa ela se torna um excelente escovista, ela consegue dominar por completo a profissão de cabeleireiro, podendo ainda dar um upgrade nesta profissão, ainda sendo um terapeuta capilar ou um especialista realmente em alguma das áreas da profissão, como ser uma pessoa que faça apenas cor, ou ser uma pessoa que faça apenas mecha, ou que se especialize em cortes ou em transformação. Quando eu entendi essa situação, então eu me deparei assim que muitas pessoas hoje no mercado de trabalho, elas estão sofrendo por elas não conseguirem fazer alguns trabalhos, por elas não conseguirem entregar resultados ao seu cliente, porque ela ainda não entendeu
disciplinar, ele dá a base da profissão. Então eu vou estar aqui agora falando sobre essa parte de como você identificar que você está com um problema. Como você identificar que está com um problema, mas você ainda não se conscientizou? Você ainda não teve consciência? Alguém não chegou e não te falou que você precisa ter primeiro consciência da situação para você então poder resolver o que está te acontecendo neste momento. Em todo esse tempo na minha caminhada, eu percorri com várias pessoas, tanto clientes como representantes, assim como colegas de trabalho e assim também com alunos. Por vários momentos da minha vida, dessa minha trajetória, eu estive de frente com pessoas que pensaram em desistir da profissão, pessoas que estavam com problemas dentro do salão onde estava trabalhando, porque estava iniciando na sua carreira, não tinha ainda uma base estruturada, e essas pessoas elas se questionavam, se perguntavam o porquê que acontecia tal coisa, mas nunca assumiam que o problema estava ali nela. E eu também fui uma pessoa assim. Eu fiz um curso muito bom, eu comecei a minha carreira de uma forma correta, eu comecei a minha carreira fazendo um curso em um local muito bem estruturado, que até hoje existe essa instituição e ela é muito bem recomendada. E não foi isso que me deu a experiência, não foi isso que me deu a bagagem a qual eu tenho hoje. Por muito tempo eu percorri essa mesma estrada de se perguntar o que está acontecendo, por que eu não consigo, tem alguma coisa errada comigo, e enfim. Chegou o momento que eu me conscientizei do que eu precisava. E se eu pude chegar lá, eu sei que você pode também. Eu sei que muitas perguntas podem ser respondidas. E aí então eu vou passar agora quais são essas frases que ao longo dessa minha trajetória eu escutei quando a pessoa ela tem um problema, ela não consegue desenvolver uma escova, atender ali muito bem o seu cliente, começa alguma coisa a dar errado. Então é de muito costume a gente encontrar essas situações as quais eu vou falar agora. Então, se você não consegue cobrar o valor justo pelo seu trabalho, se você tem vergonha de cobrar o justo pelo seu trabalho, é porque existe alguma coisa de errado. Quando você olha para o cliente, olha para o seu trabalho e você não consegue cobrar o que realmente você deseja cobrar, pode ter certeza que você sabe na sua consciência que existe alguma coisa de errado, que você não está entregando aquilo que ela queria, que você não está entregando o que ela deseja e que você não está feliz com o que você está entregando. Então você sente vergonha de colocar um valor no seu trabalho. Se você dispensa algum tipo de cabelo, se você está lá no seu espaço de trabalho onde você atende. William, dá para ligar o ar aqui? William, para ligar o ar. Se você dispensa algum tipo de cabelo, você está lá no teu espaço, de repente entra alguém e você dispensa aquele tipo de cabelo porque você não sabe nem por onde começar, você sente que você não vai dar conta daquilo. E parece muito bobagem eu estar falando isso, parece uma coisa assim tão simples. Quem faria isso, dispensar um trabalho? E sim, é muito real, é o que tem hoje no mercado de trabalho. Muitos profissionais que já estão até de longa data, eles dispensar um trabalho. E existe nessa situação aquela situação assim, eu escolho o que eu vou atender.
Eu tenho autonomia para escolher o que eu vou atender. E até aí tudo bem. Mas o que eu conheço, o que eu sei, vivido realmente, é que existe profissionais que dispensam um cliente por não conseguir realizar aquilo que o cliente quer, por não conseguir escovar aquele cabelo, por não entender daquele tipo de cabelo. E aquela situação que quando você está executando um trabalho, você está ali escovando o cabelo do seu cliente e você tem medo da avaliação do seu cliente. Você tem medo da hora de virar essa pessoa para o espelho. Você tem medo de que ela olhe no espelho. Isso já te aconteceu? Isso é um sinal de que existe alguma coisa muito errado. E esse erro, ele está relacionado ao seu conhecimento. Ele está relacionado àquilo que você sabe, que você não sabe tanto assim. Então, esse é um fator muito comum, acontece muito. Tudo que eu estou falando aqui parece muito simplório, parece até bobagem. Mas eu falo muito assim numa língua bastante simples, porque na verdade é a realidade. É o que acontece nos espaços de salões de beleza, é o que acontece. É não cobrar o valor real do seu trabalho. E não é muitas vezes não cobrar porque não sabe quanto cobrar. É muitas vezes, e na maioria das vezes, cobrar um valor bem baixo porque sabe que o que entregou para o seu cliente não é o que o cliente queria e não é nem mesmo o que você gostaria de entregar para o seu cliente, né? E essa situação de sentir medo do cliente, sentir medo da avaliação do cliente, ela é bastante comum. Inclusive, eu vivi isso em um salão de uma colega, onde fomos fazer uma apresentação nesse salão e justamente neste dia houve essa situação de uma funcionária do salão, né, uma colaboradora, ela sentir vergonha de entregar o seu trabalho e pedir para uma colega que fosse então fazer a entrega do trabalho ali, explicar para a cliente o que aconteceu, e ela foi para a cozinha se refazer, tomar um copo de água, porque ela não queria passar por este momento. E isso é muito comum e acontece bastante. Quando você fica pensativo, você atende uma cliente e essa cliente ela não volta mais. E você sente vergonha até de perguntar para essa cliente, encontrar com ela no meio da rua e olhar no olho dela, cumprimentar essa pessoa, é porque você sabe que alguma coisa ali no momento que você estava atendendo essa cliente, aconteceu alguma coisa ali que não estava no conforme. Você é consciente disso, mas simplesmente você não quer aceitar que este é um problema seu. Porque quando há uma insatisfação do cliente pelo trabalho feito, muitas vezes nós se escondemos atrás de uma máscara para não assumir que o erro é nosso. E uma frase que é bastante comum aparecer é a seguinte frase: que cabelo ruim. Que cabelo ruim. Aí eu quero deixar a pergunta para quem é profissional, para quem entende todos os tipos de cabelo, para quem escolheu ser profissional da área da beleza, nada mais justo do que conhecer a matéria-prima do seu trabalho, que é entender de cabelo. Para alguém que entende de cabelo, existe cabelo ruim? Então, essa frase ela é bastante comum ser falada. Não consegui fazer porque o cabelo é muito ruim. Existe cabelos danificados, existe cabelos com danos, mas cabelos ruim não existe. Existem tipos de cabelo e existe o seu conhecimento e a sua habilidade. Então, muito cuidado nessa palavra, que cabelo ruim. E é muito comum ouvir isso. E geralmente a pessoa que fala essa palavra, ela não se deu conta ainda que existe um problema nela.
Existe um problema que ela não conseguiu ainda encontrar resposta, que ela não conseguiu resolver, e ela fala então essa palavra dando uma desculpa para os seus resultados. E não condeno, né? Como eu já disse anteriormente, eu já passei por isso. E hoje eu estou aqui na condição de dizer que isso tem solução. Então, se você já falou essa palavra, se você já usou essa frase, então você pode ficar tranquila que existe recurso para isso, existe como resolver essa situação. Eu estou aqui hoje na condição de te trazer a consciência, trazer assim à tona que existe um problema e que esse problema não está na cliente, esse problema não está no seu equipamento, esse problema não está no produto que você usa, esse problema ele não está no tipo de cabelo que o seu cliente tem. Esse problema está em você. E eu quero te trazer a consciência que você precisa buscar as respostas para a sua situação, para você poder se transformar realmente em um profissional conhecedor da sua profissão. E aquela situação, será que já aconteceu com você de passar a noite sem dormir por causa de um resultado que você entregou e nem você mesmo gostou? Tem uma situação que eu já falei várias outras vezes. Existem pessoas que ela tem uma consciência assim: eu estou fazendo um curso, eu preciso treinar, e ela treina sozinha. Eu digo que a pessoa, principalmente quando ela está aprendendo, ela precisa de um mentor. Esse mentor, ele tem que dar os caminhos para essa pessoa, porque ela tem uma consciência assim: eu preciso treinar. E dentro do curso, quando a pessoa é inserida dentro de um curso, o que mais se ouve é isso, que você precisa executar ali aquilo que você está fazendo, que você está aprendendo, e você precisa treinar. Treinar principalmente as técnicas de execução. Você precisa treinar, porque quanto mais você treinar, mais você vai ficar hábil, mais você vai adquirir habilidade. Só que esse treinar tem que tomar bastante cuidado, porque muitas pessoas se tornam especialistas em errar. A pessoa ela fica especialista porque ela treinou de forma errada, de forma incorreta, ela treinou sozinha, ela não teve uma base de alguém ali orientando ela que isso não pode, isso não deve, isso tem que ser de tal forma, isso tem que ser colocado nesta posição, ou tem que trocar esse equipamento. Mais importante do que você saber o que tem que fazer é você entender o que você não pode fazer. E quando a pessoa ela tem consciência que ela está pagando um curso, está pagando ali para aprender alguma coisa, e ela tem consciência que ela precisa treinar para pegar a habilidade, mas se ela treinar sozinha, sem alguém ali para orientar, ela vai se tornar um especialista em errar. E após acontecer isso, é muito difícil essa pessoa se inserir da forma correta, ela aprender da forma correta. E tem essa parte também, onde a pessoa ela aprendeu, ela treinou ali de uma forma incorreta e ela não aceita mais que alguém corrija esse erro. Ela não consegue entender muitas vezes e ela continua errando, e ela não consegue entender o que está acontecendo, o porquê que ela não consegue alavancar na profissão dela, o porquê que ela não consegue ser elogiada pelos seus clientes, o porquê que ela não consegue cobrar um valor justo pelo tempo que ela está ali, pelo trabalho que ela executou, o porquê que ela já ficou noite sem dormir, porque uma cliente, ao invés de indicar ela, falou mal dela, tirou até mesmo outra cliente da possibilidade dela. Então, a pessoa, ela vai se fechando numa redoma, até que ela pensa em desistir.
e ela desiste sem tomar consciência que existe um erro causado por ela mesma, que esse erro é a inconsciência que ela tem de estar executando serviços de má qualidade, com maus resultados, porque ela não entendeu que ela precisa de um treinamento mais avançado, ela precisa de mais conhecimento. Então, se você já passou por alguma dessas situações, e essas aqui não são as únicas, existem outras situações, muitas outras situações, mas assim, é impossível falar tudo que se acontece dentro, né, de um ambiente de salão. Então a gente vai se reservando, falando aos pouquinhos, até porque senão fica muito extenso e a gente tem que assimilar, ir falando de pouco em pouco e assimilando. Então eu sempre venho trazendo situações as quais eu já passei por essas situações. Essas situações elas já foram vividas por mim. Eu já vivi isso aqui também. Então eu posso falar isso com a minha consciência bastante tranquila e sem precisar estar acusando alguém, mas um dia alguém teve que me parar e falar para mim também, porque eu não conseguia admitir que eu fazia tudo isso que está aqui. Isso aqui foi vivido por mim. Eu já vi outras pessoas passarem por essas mesmas situações e hoje eu ainda vejo pessoas passar por essas mesmas situações. Porque a minha vida ela é dentro de um espaço de beleza, tanto para atender cliente como para atender representantes, assim também como para atender alunos e conviver com outros profissionais da área da beleza também, com outros colegas. Então, este é o meu mundo, isso é o que eu vivo e é o que eu consigo perceber que eu vivi e hoje continua se repetindo, se repetindo, se repetindo. Por isso, então, eu tomei essa decisão de todas as terças-feiras estar aqui, compartilhando um pouco da minha história, compartilhando um pouco do meu conhecimento, e o meu propósito é ajudar alguém que está aí em algum lugar precisando e não entendendo o que está acontecendo, porque nesta área, não só nessa área, como em todas as outras áreas, existe todos os tipos de profissionais. Existe aquele profissional que ele está inserido dentro de um espaço de beleza para um hobby. Ele quer ser um advogado, ele quer ser, não sei, uma outra coisa, um médico, ele quer ser uma costureira, ele quer ser um proprietário de loja, ele quer ter uma profissão que envolva moda, mas ele tem um bico, que é o salão. Isso costuma acontecer muito, inclusive dentro do meu salão, eu já tive profissionais que faziam faculdade de direito, estavam dentro do salão, atendendo sextas e sábado como um bico, fazendo um bico para angariar renda ali, para fazer a sua faculdade. Então essa pessoa, ela nunca teve um desejo aflorado de ser um profissional da área da beleza. Essa pessoa, ela tem a intenção de ganhar algum dinheiro para encontrar um meio de se sustentar, para bancar a profissão que realmente ela quer. Não é com esse profissional que hoje eu estou aqui falando. Eu quero falar com aquela pessoa que ela realmente quer ser um profissional da área da beleza. Ela quer realmente ser um especialista. Ela quer realmente fazer um cabelo. Ela quer realmente entregar resultados. Ela quer pertencer a essa área. E como eu disse antes, muitos estão aqui não porque querem, e sim porque tem o salão como um bico. Aprendeu a fazer uma unha ou lavar um cabelo, de alguma forma, estão inseridos. E para essas pessoas, assim, elas querem receber por um trabalho e elas não se preocupam em se aperfeiçoar. Elas não se preocupam
em realmente entregar um trabalho de excelência. Então, dentro dos salões existe vários tipos de profissionais, né? E eu falo para aquela pessoa que ela realmente quer ser um profissional da área da beleza, não para aquela pessoa que ela queira estar dentro do salão e planejando ter uma outra profissão, porque essa pessoa ela sempre vai ter o salão, ela sempre vai ter esse trabalho como um bico, como um recurso para angariar seu financeiro, para te ajudar, para ajudar ela no financeiro, né? Então essa pessoa ela nunca vai estar aqui querendo escutar esse tipo de assunto que eu estou falando. E agora a pessoa que ela escolheu para a vida dela ser um profissional da área da beleza, ser realmente um cabeleireiro, não um aplicador de produto, ela quer ser realmente um profissional, ela quer realmente entender de resultados, ela quer entender de cabelo, ela quer entender de cosmético, ela quer entender de técnicas de aplicação, ela quer entender de habilidade, ela quer ter ali a sua agenda lotada, ela quer ser recomendada pelos seus clientes, ela quer ter assim uma autoridade naquilo que ela fala. Ela sim vai se preocupar com isso que foi falado aqui hoje. Ela vai se preocupar em olhar para o espelho e ver a felicidade do seu cliente, ela vai se preocupar com o financeiro dela, ela vai querer cobrar um valor justo pelo que ela está fazendo, pelo que ela está entregando, porque ela tem consciência, ela tem capacidade, ela tem autoridade naquilo que ela está falando. E tudo isso que foi falado aqui hoje, todas essas situações de medo, de constrangimento, de não saber cobrar o valor, não poder cobrar aquilo que realmente você merece, tudo isso tem solução. Basta você ter consciência que você precisa entender daquilo que você se propôs a fazer. Você precisa entender que um cabeleireiro, um escovista, ele entrega muito mais do que um cabelo bonito. Ele entrega resultados que não são vistos apenas na vitrine aqui fora. Esses resultados, ele está por dentro na autoestima do seu cliente. E quando você entender isso, o impacto que isso tem, tanto para o seu cliente quanto para você, você vai entender que se algumas dessas situações faladas aqui hoje, se está acontecendo com você, ou se já aconteceu, é hora de você procurar uma coisa bastante importante, que é conhecimento. Tudo que foi falado aqui se resolve com conhecimento. A resposta está nesta palavra: conhecimento, entendimento da sua profissão, da matéria-prima da sua profissão. O dia, a hora que essa chave virar na sua cabeça, que você entender que cabelo, existe vários tipos de cabelo, e existem as formas corretas de trabalhar com cada tipo de cabelo, o equipamento correto para cada tipo de cabelo, o produto correto para cada tipo de cabelo, que quando você acoplar tudo isso juntos, então você sim não vai precisar passar por mais nenhuma dessas situações. Então sim, você vai entender que você se tornou uma autoridade em cabelos. Você vai entender que você vai entregar resultados excelentes. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero terça-feira que vem aqui para mais uma live para a gente compartilhar um pouquinho mais de conhecimento. E hoje eu queria fazer também, antes de finalizar, eu queria pedir que, se você tem uma dúvida, eu não sei qual que é teu problema, eu não sei que estágio que você está, eu não sei aonde você está, mas eu queria pedir que, se você tem dúvida de qualquer tipo de cabelo, qualquer situação, essa live ela vai ficar no meu Instagram, ela vai ser postada no meu Instagram. Deixe embaixo dessa live a sua pergunta. Pergunte o que você quiser, para que eu possa vir aqui e estar respondendo diretamente para você. Não importa
de que tipo de cabelo seja, se lisótrico, lótrico, sinótrico, não importa qual seja a sua dúvida, por menor que seja ou por maior que seja, não importa. Deixa a sua pergunta embaixo deste vídeo que vai estar postado no meu Instagram, que eu faço questão de fazer um conteúdo e estar aqui respondendo para você, se for o caso, te mostrando, se for o caso de precisar trazer alguém, trazer equipamento, não importa o que seja, deixa abaixo desse vídeo. E é importante para mim que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal e que você esteja presente todas as terça-feiras. E até terça-feira que vem, nesse mesmo horário.